Teve um homem que teve a frase tatuada aqui na testa: eu sou ladrão e vacilão. Isso aconteceu em 2017, ao ser flagrado tentando roubar uma bicicleta. Então, ele foi preso novamente ontem, 2 dias depois de ter o alvará de soltura expedido pela Justiça. Segundo a Polícia Militar, Juan Silva, atualmente com 23 anos de idade, é suspeito de furtar uma casa em São Paulo. Na época em que ele foi forçado a fazer a tatuagem na testa, em um episódio que teve até repercussão em todo o país, ele era menor, tinha 17 anos. Após conseguir dinheiro em uma vaquinha online, o jovem passou por um processo de remoção de tatuagem. Hoje em dia isso é possível, né? Em 2022, Juan Silva já tinha sido preso por suspeita de roubo em Cotia, cidade aqui da Grande São Paulo. Você, José Maria Trindade, o que é preciso dizer após essa notícia? Certamente o camarada não aprendeu. Não aprendeu por quê? É um cadeiro, né? Um cadeiro por natureza. Algumas pessoas, a gente não sabe exatamente por quê, elas são assim, são reincidentes. Alguns, para sustentar a droga, né? Eles roubam, e aí vem a frase do Enéas: e por que ele não rouba a droga? Porque o traficante está armado, né? Ele prefere roubar, vender, pegar o dinheiro e comprar a droga. E na verdade não é só droga, é uma mente bandida que adota este critério, acostuma com cadeia, e é assim mesmo, e vai ficar assim o resto da vida. Isso é inexplicável. Já houve várias explicações, já houve inclusive alguns médicos mais intolerantes do que outros que tentaram fazer um estudo físico da origem de como era a feição do bandido, assim, ninguém explica. Algumas pessoas são assim: esse aí será preso, solto até o fim. Essa é a história. Mota, naquela ocasião, ele com 17 anos, pegaram ele roubando a bicicleta e o dono da bicicleta obrigou ele a tatuar: eu sou ladrão e vacilão. Depois ele conseguiu dinheiro, apagou a tatuagem. Mas se ainda tivesse... E o dono da bicicleta foi condenado, Daniel. O dono da bicicleta foi condenado, sofreu reprimenda, foi preso e tudo. Exatamente. Agora, claro, não existe mais essa tatuagem, que ele passou por um processo de remoção, Mota. Mas se tivesse essa tatuagem, eu fico pensando se algum desavisado não faria uma nova tatuagem: eu sou ladrão e vacilão 2 vezes. Que é preciso refletir sobre esse caso, hein, Mota? Esse caso e milhares ou milhões de casos iguais a esse mostram uma verdade que muita gente responsável pela segurança pública do Brasil se recusa a entender: a existência de criminosos profissionais, criminosos de carreira. É gente que não tem e não quer ter outra atividade, e só vai ser parado quando estiver numa cela de prisão. Isso é um fenômeno mundial. Eu estou lendo agora um livro de um escritor excelente que eu já li, tem vários outros, chamado Theodore Dalrymple. Ele trabalhou durante 40 anos num sistema prisional da Grã-Bretanha. Quando você vê a realidade das prisões da Grã-Bretanha, é igual a das prisões do Brasil, é igual das prisões de todos os lugares, porque o meio criminoso é feito por pessoas, formado por pessoas, a maioria delas não tem barreiras morais, não se incomoda de infligir sofrimento nos outros para conseguir o que quer, e quando encontra leniência, quando encontra incentivos, como acontece aqui no Brasil, então esse crime sai de controle. Então, esse caso é um exemplo típico para que as pessoas se lembrem como é falaciosa essa ideia de ressocialização. A gente prende para ressocializar. Isso é uma fantasia. Criminosos como esse não têm nenhum interesse em ressocialização. Eles têm interesse no seu dinheiro, no seu celular, numa mulher que está passando. É disso que é feita a vida deles. Pois é, esse é um exemplo que a gente pode trazer para o debate, né, Cristiano Beraldo? Porque ele foi preso mais uma vez após ter o alvará de soltura expedido pela Justiça 2 dias após receber a liberdade. Assim, o fim da picada, não é, Beraldo? Assim, o que mais me chamou a atenção dessa história toda, Caniato, é o fato de um marginal desse, um ladrão, ele ter conseguido angariar dinheiro, fazer vaquinha, e aí tem gente que pega o dinheiro do próprio bolso e vai dar para esse sujeito
que é ladrão e vacilão. E nós somos os palhaços. Porque a gente faz parte da sociedade que fica sendo vítima recorrente de um sujeito como esse. Aí a gente tem que se perguntar, será que tem alguma coisa errada? Será que essa impressão de que as coisas não estão funcionando bem é só minha, é só nossa? Será que nós estamos errados? Que não é possível que uma figura dessa vire celebridade. E o assaltado, que fica revoltado porque sabe que não terá consequência e ele estava certo, resolve tomar uma medida drástica, desesperada, de informar aos demais cidadãos de que se tratava de um ladrão. Porque se depender dele ser punido, a gente está vendo o que acontece. É a porta giratória, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Para ele ser preso ou ser solto não faz a menor diferença, já está incorporado no cotidiano dele. Qual é a chance que tem de ressocializar este sujeito, de transformar este ladrão em uma pessoa trabalhadora decente, se a gente vê que o sistema é só para carimbar o passaporte? Entra, carimba, vai embora. Aí não dá, né? Agora, Zé Maria, naquela época, eu me lembro que muitas pessoas criticaram todo aquele episódio, principalmente o dono da bicicleta que obrigou o rapaz a fazer a tatuagem, dizendo que tratava-se de um menor, que ele precisava, ele era uma vítima da sociedade, precisava receber uma nova oportunidade. Pois bem, a sociedade deu uma nova oportunidade. O que ele fez? Pois é, mas aí é o seguinte, o dono da bicicleta que fez a tatuagem, talvez vamos dizer, por falta de paciência, já foi roubado várias vezes, se levasse ele para a delegacia, ele sairia lá antes do dono da bicicleta, que teria que ficar lá dando queixa, preenchendo dados e a polícia segurando a bicicleta dele como um objeto do crime, né? Do roubo, do furto, que é uma pena menor, furto sem violência. Então ele vai e faz a justiça com as próprias mãos, o que ele considera uma punição razoável, que é a tatuagem na testa. Está errado, a gente tem que seguir as leis e lutar exatamente para mudar as leis. É preciso mudar um caso como esse. Eu fiquei muito feliz quando acrescentaram, quando o capitão Derrite acrescentou naquele projeto da saidinha o laudo psiquiátrico, né? O laudo criminológico. É importantíssimo que antes de sair da prisão, que todo condenado passe por um laudo assim. Os psiquiatras sabem, eles podem identificar quem vai ou não continuar cometendo crime. E soltar alguém que vai continuar cometendo crime é um contrassenso. Isso custa muito trabalho para o policial, muito trabalho para a justiça, né? Então é preciso elaborar mais a possibilidade de punição de quem é recorrente no crime. Isso aí é muito complexo, né? Eu não defendo o que fez a tatuagem na testa dele, não, mas eu entendo, né, o grau de impaciência que fica quando constantemente nós estamos sendo aviltados, roubados, e aí chega a essa condição. Mas lembrando que ele foi punido, ou seja, não pode tomar isso como exemplo. Sem dúvida alguma, não. E a gente não defende qualquer coisa que seja feita fora da lei. É preciso reconhecer isso. Mas o garoto, o adolescente, na ocasião, parece que não aprendeu, né, Zé Maria? Porque ele recebeu a oportunidade da sociedade, mas rescindiu no crime. Vai lá, Beraldo. Eu vi muita gente aplaudindo um sujeito que se diz cantor, que tem tatuado no peito a imagem do assassino do jornalista Tim Lopes. E aí, isso pode? Pode homenagear o assassino e não pode tatuar a testa do sujeito? Eu não estou entendendo, quer dizer, me parece que essa sociedade tem duas medidas. Você vai entender, ele tatuou no próprio peito, né? O outro tatuou na testa do outro. E não é apologia ao crime. Eu vou tatuar a imagem de um assassino de um jornalista. Então, assim, realmente, eu sabe o que eu sou a favor? De se aprovar uma lei para que o sujeito for preso tenha o código, o número do crime que ele cometeu tatuado na testa. Porque aí quando sair, na saidinha, quem passar perto sabe que está cumprindo pena.
e aí depois não apaga a tatuagem, cumpriu a pena, apaga a tatuagem, pronto. Quem sabe assim os 2 fugitivos de Mossoró teriam sido identificados de forma muito mais fácil. Porque se está todo mundo com a testa tatuada, com o código do crime dentro da prisão, não faz diferença, não tem problema nenhum. Depois, na hora que sair, paga e apaga a tatuagem. Vamos propor uma lei dessa. No Código do Crime tem algumas tatuagens que representam algumas ações e alguns crimes que eles realizaram, salvo engano, em São Paulo. Quando tem um palhaço tatuado em alguma parte do corpo, quer dizer que aquele criminoso assassinou um policial, salvo engano. Mota, seu complemento, por favor. O Beraldo levantou um ponto importante, né? Os criminosos, eles não fazem questão de esconder os crimes que cometeram. Em alguns casos, como você citou, né, Caniato, fazem questão de registrar esses crimes como se fossem grandes conquistas. É um troféu, um troféu, matou policiais. E aí, vamos lembrar o caso de El Salvador. Foi por aí que El Salvador começou, reduzindo o problema da criminalidade. Foi fácil, contou com a ajuda dos criminosos, né? Todo mundo que tinha uma certa tatuagem no corpo, indicando que pertencia a uma facção ou já tinha cometido algum crime, vamos recolher para a cadeia e dar tempo depois para ele se explicar. É um dilema, não é uma decisão fácil esse caminho de combater uma crise de criminalidade como a que a gente vive no Brasil e principalmente lidar com o sentimento de injustiça de todos nós. Todo mundo que é vítima de crime no Brasil é vítima 2 vezes. É vítima na hora que sofre um crime e depois quando tenta buscar algum tipo de justiça ou reparação. Eu tive em São Paulo na semana passada, encontrei vários de vocês, tive aí, né, Caniato? Eu nunca deixo de ficar impressionado com a quantidade de pessoas que eu conheço em São Paulo que tem carro blindado. Que loucura é essa? Eu acho que não existe nenhum outro lugar do mundo onde pessoas que são de classe média, lutam para pagar as contas no final do mês, são obrigados a investir boa parte do seu patrimônio para ter um carro blindado. Então, a gente precisa olhar com outros olhos essa realidade que a gente está vivendo, porque ela é completamente inaceitável. Pois é, o Cristiano Beraldo fez uma sinalização, concorda com o Mota, quer fazer também um complemento, Beraldo? Eu concordo, é impressionante como se normaliza absurdos no Brasil. Esse número de carros blindados, essa equipe gigantesca de segurança privada, isso tudo é sinal de uma sociedade doente, onde o crime venceu. E a gente simplesmente acha que isso é normal. Então, se a sociedade não reagir, se a sociedade não colocar isso efetivamente como uma prioridade, que é o nosso direito de andar nas calçadas dos nossos bairros sem preocupação de vir um marginal e, de repente, empurrar uma senhora idosa que vai cair e talvez nunca mais se recupere de uma perna quebrada, um fêmur quebrado, e ele vai fazer... O que vai acontecer com ele? Nada. É como esse rapaz, entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele não está nem aí se ele for preso, porque ele vai assaltar 10, 20, 30 vezes, vai preso uma vez, vai sair, vai continuar assaltando. Então, se nós como sociedade não reagirmos e realmente colocarmos esse tema como algo primordial a ser tratado e resolvido pelo ambiente político, a gente nunca vai sair desse buraco nojento e fedorento em que a gente se encontra. Você, Zé Maria, o Beraldo levantou o Beraldo trouxe, exemplificou esse cenário em que nós vivemos. Agora, de que maneira a sociedade pode reagir? Pegando justamente a pergunta que ele coloca, via legislativo somente? Tem que ser. Passa por isso. Porque as penas estão brandas demais e foi colocada aqui no Brasil uma cultura, uma política, né, do tal do não encarceramento, que considera que é desnecessário, sei lá o quê, deixar esse tipo de gente na cadeia. Mas a saída para a segurança pública, uma segurança pública melhor, sem dúvida nenhuma, é tirar a sensação de impunidade. E como se tira essa sensação de impunidade? É cumprindo rigorosamente a lei, ou seja, cometeu o crime, mesmo que seja leve, vai para a cadeia. Não adianta aumentar as penas se o bandido não é pego.
um crime que tem 40 anos de cadeia, se a polícia não prende, se a justiça não condena, ele não tem nada, não adianta aumentar as penas. Eu defendo rigorosamente o cumprimento das penas e esse projeto que foi apresentado pelos governadores aqui. É uma pressão dos governadores para acabar com esse negócio de progressão de penas, né? Certo. E prender todo mundo. Lá em El Salvador deu certo. Aí os críticos, mas está prendendo todo mundo, que é uma lei antidemocrática. Sim, a lei lá está pesada e está colocando na cadeia todo mundo. Mas os números são muito bons. Os números são muito bons. São, e realmente prendeu muita gente. As cadeias lá estão lotadas. Deputados que vieram de lá e deputados da área de segurança pública dizem que tem muita gente que está lá de graça, mas o resultado geral é positivo. O resultado, El Salvador é outro país, era um dos mais inseguros do mundo, sim, se transformou no país mais seguro, que dá ao presidente uma reeleição de mais de 80% dos votos. Veja bem, a segurança é a base de tudo. Mas vai ter que turismo, tem que ter segurança. Sim. Mas indústria, tem que ter segurança. Tem que ter segurança. Se não tiver segurança, não tem nem escola. Então, a segurança é a base de tudo. Eu já falei aqui, eu vou repetir. Eu conversei com 3 deputados, por coincidência, e eles estão usando métodos ali com inteligência artificial que mapeiam a preocupação dos eleitores. E a indicação, a grande preocupação é segurança pública. O incrível é que a cobrança está agora numa eleição municipal. Tradicionalmente, a segurança pública é trabalho do governador. E agora, mesmo em eleição municipal, há uma cobrança de segurança pública. Isso tudo mapeado. Sim. Então, não se assuste se, de repente, o Congresso começar a discutir e votar projetos nessa área. O que o povo pensa, o que o povo quer, de certa maneira, chega aqui nos ouvidos das excelências.